E é meu convidado neste Jornal de Domingo, o Primeiro-Ministro, a quem desde já dou os votos de boa noite e obrigado pela sua disponibilidade. Senhor Primeiro-Ministro, nas últimas horas, nesta semana aqui na capital do país, tivemos um aumento drástico, digamos assim, dos números de casos de Covid aqui em Cabo Verde. O estado de emergência vai valer até ao dia 14, mas se estes números continuarem a aumentar, pondera alargar este estado de emergência? Boa noite, Marco. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar as mães cabo-verdianas. O dia de hoje é um dia especial. Dizer que o aumento a que se registra refere-se a resultados positivos de casos que estavam alguns pendentes. Portanto, não são casos que surgiram no dia de hoje. E temos que fazer essa leitura para que sejamos consequentes relativamente à evolução dos casos registrados, particularmente na praia. Mas, disse-lhe, houve uma evolução ao longo desta semana. Exatamente, mas não deixa de ser um foco de preocupação, porque a praia tem tido uma propagação significativa, casos também que estão devidamente identificados porque resultam de diversos contactos. Muitas dessas pessoas estão em quarentena ou em isolamento, mas não significa que não devamos reforçar as medidas. E as medidas muito mais eficazes, e como está a acontecer em várias partes do mundo, são o confinamento em casa, quer dizer, ficar em casa. O distanciamento social, a proteção individual, tudo o que tem sido dito até agora continua válido. Mas nós temos mostrado ao longo desta semana, e são imagens que chegam um pouco de todo o Cabo Verde, de pessoas que ainda continuam nos bairros a não obedecer às regras de distanciamento social. Até nas ilhas em que houve o levantamento do estado de emergência, vemos essas imagens de pessoas que ainda não andam com a proteção para impedir que o coronavírus se propague. Que medidas mais eficazes que vamos tomar, além das de sensibilização? A primeira medida mais eficaz é continuar a apelar ao sentido de responsabilidade, porque as pessoas não podem fazer uma vida como se estivéssemos numa situação normal. Não estamos numa situação normal. O vírus não cai do céu, o vírus não anda por si, o vírus contagia. É como nós dizemos em crioulo, tapega. E tapega mesmo. Quer dizer que jogar cartas, estar juntos, provocar situações de ajuntamento é extremamente prejudicial. E é por causa disso que nós verificamos que há ilhas com mais situações em termos de propagação e outras com menos situações. O caso da praia preocupa-nos particularmente porque vamos ter que reforçar as medidas. Para além das medidas que são muito adstritas e têm a ver essencialmente com o comportamento pessoal, nós vamos reforçar o distanciamento, as ações para provocar eficácia no distanciamento social, evitar ajuntamentos nos bairros, o confinamento obrigatório, ficar em casa, porque não basta e não é suficiente os apelos e as chamadas de atenção e a sensibilização. Por exemplo, estas medidas de reforço desta mensagem, poderá passar por uma força policial mais ativa junto dos bairros? Tem tido, vamos reforçar a presença, particularmente nos bairros que estão tipificados, e são muitos, onde nós temos casos mais com maior evidência, mas não deixa de ser necessário continuar a fazer esta sensibilização muito mais reforçada. É preciso que as pessoas cumpram e nós vamos fazer questão que cumpram. As forças de segurança vão garantir isso. Nós não queremos numa situação de confrontação e não vai ser essa a via, mas é preciso que a consciência social seja ganha cada vez mais. Repare, por exemplo, na Boa Vista, hoje, muitas pessoas, mesmo sem a disponibilidade de máscaras no mercado, já há máscaras caseiras, pessoas a fazerem em casa. Há muita gente a andar com máscara. Na praia, mas que tem que ter recomendações médicas que irão ser apresentadas, se não estou a erro, ao longo desta semana. Certo, nós já temos algumas medidas que vão obrigar o uso de máscaras, particularmente em serviços de atendimento público ou de contacto público, mas, para além disso, os cidadãos têm a liberdade e devem ter a preocupação de se protegerem. Máscaras que se podem fazer também em casa. As máscaras ditas comunitárias e sociais, que vão ser disponibilizadas através de empresas de produção nacional, têm uma finalidade de proteger aqueles que servem nos serviços públicos e privados de contacto com o público e aqueles que vão aos serviços. Mas, para além disso, é recomendável que todos os cidadãos, todas as pessoas
se protejam, fazendo máscaras, mesmo que sejam caseiras, em casa, com condições de proteção. E esta proteção é fundamental, mas a maior proteção que cada um deve assegurar para si próprio e para a sua família é ficar em casa. Enquanto estivermos em estado de emergência, temos que ficar em casa. Porquê? Porque é a garantia de que não teremos condições de ajuntamento. Quanto mais ajuntamento, mais o vírus se propaga. E quanto mais se propaga, mais dificuldades há da sua contenção. E se... Diga, pode concluir. Se esse controlo for depois difícil de ser assegurado, cria condições propícias para se aumentar ainda mais as situações de confinamento e de dificuldades na vida social normal das pessoas. Falando em propagação do vírus, há bocado ouvimos o diretor da Polícia Nacional a dizer que a sua instituição vai pedir testes para todos os agentes da Polícia porque há um número de agentes que estão contaminados. E ao longo desta semana ouvimos também que médicos estão contaminados e que não contraíram o vírus durante o seu horário normal de trabalho, segundo informações que estão a ser passadas, mas são pessoas que continuam a ter o contacto diário com os cabo-verdianos que circulam nas ruas ou que frequentam os hospitais. Nós vamos chegar a um ponto de ter que fazer, nós jornalistas que estamos diariamente em contacto com outras pessoas, os nossos repórteres de imagem, enfim, vamos chegar a um ponto que as instituições do Estado vão ter que fazer análises para saber qual é a saúde, qual é o estado de saúde dos seus trabalhadores, ou não vamos chegar a este ponto? Não, acho que ainda não estamos neste ponto e espero que não cheguemos. Repara, Marco, relativamente aos policiais, a informação que eu tenho é que são 8 com casos positivos. Os contactos e a situação que permitiu terem chegado à situação de infectados não tem a ver com falta de proteção, de equipamentos de proteção, que estão disponíveis e foram disponibilizados, tem a ver com contactos sociais. Todos os casos identificados foram imediatamente colocados em quarentena, quer dizer que circunscrevemos a possibilidade de contágio e de contacto com outras pessoas que estão em situação de proximidade. A mesma coisa relativamente aos profissionais de saúde, aqueles que foram infectados também foram colocados em situação de quarentena e todos os contactos identificados com essas pessoas também foram isolados e colocados em quarentena. Não há, pela situação que nós temos, pelas informações que nós temos até agora, situações de descontrolo, de provocação de contágios em massa por causa destas situações identificadas. Quanto aos profissionais da comunicação social, aquilo que nós temos estado a ver que tem estado a proteger-se, e acho bem, com distanciamento. É por isso que estamos a fazer essa entrevista usando as novas tecnologias. Sr. Primeiro-Ministro, ontem no Parlamento, uma das notícias que sai da sua intervenção é que o ano letivo chegou ao fim. E hoje eu já vi muitos pais a dizerem que a medida foi precipitada. Com que argumentos é que o Governo deu por fim o ano letivo? Não, a medida não foi precipitada. Repare, fazer a retoma das aulas, estamos a falar de mais de 120 mil alunos, crianças, adolescentes, que para chegarem às escolas têm que, a maior parte deles, muitos deles têm que ir por transporte escolar ou transporte particular. O nível de probabilidade de contágio até chegar a casa, ou situações de exposição ao risco até chegar à escola ou da escola até chegar a casa é relativamente elevado. Segundo, o espaço da própria escola. Nós não temos condições, a nível da organização do nosso sistema de ensino, para, de repente, provocar situações de distanciamento. Arrumar as salas de aulas que levam 20 alunos ou 25 alunos para poderem levar 12 ou 13, ou provocar numa mesma sala maior espaçamento entre os alunos. Depois, condições de organização das próprias aulas com critérios de distanciamento. Seria extremamente difícil. Então, para minorar essa situação de risco que poderíamos estar a colocar várias crianças, vários adolescentes e jovens durante a fase do funcionamento normal e presencial das aulas, preferimos fazer duas coisas. Primeiro, disponibilizar o ensino à distância, que cobre já um número significativo de alunos e de famílias. Estamos a falar de mais de 88%
de famílias cabo-verdianas com acesso à televisão. Há algumas zonas ainda sombra onde o TDT não chega. Estão identificados. Estão praticamente em duas ilhas. Estamos a trabalhar rapidamente para que possamos chegar a 100% de cobertura. E acredita que estas aulas que são dadas através da rádio e da televisão vão ser motivadoras para os alunos pensarem que ainda o ano letivo não terminou? Acho que devem ser, porque é um instrumento de reforço da aprendizagem daquilo que aprenderam até agora. Depois, a avaliação que vai ser feita para poderem ter notas para transitar de ano é feita na base das notas e da avaliação do primeiro e segundo trimestre. Isso sem prejuízo de os alunos poderem recorrer, em caso de necessidade de aumento de notas ou em caso de não terem notas suficientes para passarem do ano, terem provas de recurso, e está-se a trabalhar nesse sentido. Para o 12º ano, que é a transição para a universidade, vai haver provas presenciais, provas nacionais presenciais com o devido cuidado em termos de distanciamento. São muito menos alunos, são alunos já com um nível de idade que permite maiores cuidados e proteção individual. Por isso, nós já tentamos também, neste caso, colocar a proteção sanitária e a redução de riscos em primeiro lugar. Portanto, muito bem, falemos agora de economia, que o nosso tempo esteve envolvida nessa solução também. Muito bem, falemos de economia, que o nosso tempo está a correr. Nós temos um país que está parado, somos um país insular. O senhor já disse ontem que vai haver uma resolução do Conselho de Ministros que vai autorizar aos navios e também à transportadora Interilhas fazer a deslocação de passageiros. Para quando é que os passageiros começam a viajar e para quando viajar de barco e de avião? Olha, de barco será até mais fácil começar. Nós, na terça-feira, vamos ter uma reunião do Gabinete de Crise para decidir sobre os protocolos a serem observados para a garantia de segurança sanitária por parte das empresas que exploram os sistemas de transporte. Estou a falar da Cabo Verde Interilhas, os transportes marítimo e transportes interilhas aéreos através do operador Abinter, para garantirmos um conjunto de condições de proteção e de transporte em segurança sanitária, quer para as transportadoras, quer para os utentes. A nível de transportes marítimos, nós temos já um conjunto de ilhas onde as ligações podem ser retomadas. Por exemplo, estou a falar de Fogo Brava, estou a falar de Santo Antão, São Vicente, estou a falar de Sal, São Nicolau, etc. A nível de transportes aéreos, poderá ser um bocadinho mais complicado porque a companhia tem a sua sede de operações aqui na praia e teria que sair vazio da praia para apanhar passageiros noutras ilhas e fazer a distribuição. De qualquer forma, nós estamos a analisar um processo de retoma com o envolvimento das transportadoras, envolvimento das operadoras concessionárias dos aeroportos, no caso da ASA, e dos portos, no caso da Enapor, para que tudo se faça com um nível de segurança que nos dê garantia de não estarmos a criar condições para transportarmos mais situações de contágio. Por exemplo, uma das medidas poderia ser o controle sanitário, a medição de temperatura, um pequeno teste que acho que a Emirates e outras companhias estão neste momento a fazer aos seus passageiros, ou vão fazer os seus passageiros, pequenos testes anti-Covid que dá em poucos minutos se o passageiro pode ou não pode viajar. Não estará em cima da mesa esse tipo de possibilidades? Estará, até porque quando nós tivermos que abrir para os transportes internacionais e para a mobilidade internacional, teremos que estar em condições de cumprirmos os novos protocolos internacionais que vão estar sobre a mesa. Repara, aquilo que nós estamos a passar hoje, se quisermos alguma similitude, vai ser um bocado aquilo que aconteceu depois do 11 de setembro, principalmente a nível dos transportes aéreos. Por exemplo, Antes, por exemplo, não se pensava, antes do 11 de setembro, não se pensava que os passageiros seriam sujeitos a tirar os sapatos para passarem em postos de controle. Hoje é tão natural que isso aconteça. Portanto, as regras vão ser muito exigentes relativamente ao controle sanitário e nós queremos antecipar para podermos cumprir esses requisitos. A medida de temperatura nos aeroportos vai ser uma realidade e está prevista até no decreto-lei que o Governo aprovou recentemente relativamente às medidas de proteção que tem a ver com o funcionamento dos aeroportos e dos portos particularmente. Já que falamos em transporte aéreo,
O setor aéreo vai ter grandes prejuízos. Isto não será novidade para ninguém. Nós temos uma empresa que começou a elaborar recentemente, a Transportadora Aérea Nacional, a Cabo Verde Airlines, mas que é apanhada no meio deste turbilhão. Até onde o governo está disposto a ir para salvar a TACV, a Cabo Verde Airlines nesse caso? Não é só salvar a Cabo Verde Airlines, é salvar todo um conceito, toda uma atividade fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde, que tem a ver com o hub aéreo, que é operado com a companhia de bandeira, e tem a ver com postos de trabalho, tem a ver com rendimento, tem a ver com atividade económica. Cabo Verde Airlines é mais um instrumental no meio de um conjunto de atividades fundamentais da economia cabo-verdiana. Daí que nós iremos fazer tudo para que a nossa companhia não desapareça neste turbilhão de problemas que existem hoje. Várias companhias aéreas hoje estão com sérias dificuldades, porque avião no chão é prejuízo acumulado, tem despesas e não tem receitas. Até que tenhamos o fluxo normal de passageiros, vamos ter que ter um programa que permita a estabilização da situação da companhia e permitir depois retoma faseada. Nós queremos que Cabo Verde se apresente, depois desta fase aqui mais aguda da pandemia, como um país com níveis elevados de segurança sanitária. Quer dizer, cumprindo protocolos que vão ser muito exigentes relativamente à proteção das pessoas, dos passageiros, cumprindo protocolos de higienização e de proteção a nível dos aeroportos, a níveis mais elevados possíveis. Isso vai ser um fator também de confiança, porque a partir daí temos que conectar-nos novamente com o mundo. E sem o mundo estamos a verificar o que existe hoje. Um dos grandes fatores introduzidos com esta pandemia é a desconexão. E nenhum país no mundo funciona isolado do resto. E esta crise é profunda precisamente por causa disso, e nós vamos ter que nos preparar, incluindo relativamente à retoma do turismo, com normas de proteção sanitária que nos faça distinguir como um destino seguro. Ainda em relação à Cabo Verde Airlines, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Se a recuperação da empresa for complicada, não estará em cima da mesa a nacionalização da transportadora? Não estará. Eu creio que o nosso problema não é um problema de origem de capital na composição acionista da empresa. O problema que está sobre a mesa é uma dificuldade que existe hoje no mundo inteiro, em que as companhias aéreas não operam, estão com os aviões parados e com prejuízos a serem acumulados. O problema não passa pela nacionalização, o problema passa por criar as condições de retoma. E essas condições de retoma vão ser seguramente previstos e implementados com um desafio muito grande, não só para a companhia, mas para a economia cabo-verdiana. A retoma económica, aliás, o próximo orçamento, que vai ser um orçamento retificativo, para acompanhar esta retoma económica, que vai ser complicada também em toda a parte do mundo, nós vamos ter um orçamento em que modelos? Um orçamento de austeridade, que é uma palavra muito cara para muitos países europeus que hoje não o querem usar, ou vamos ter um orçamento mais voltado para o social, para recuperar o país e relançar a economia nacional? As duas coisas. Não vamos ter austeridade, vamos ter dificuldades acrescidas que este contexto nos impõe. Mas o social não existirá se não houver o económico também. Se não tivermos condições de pôr as empresas a funcionar. Porque são as empresas que dão resposta a uma grande parte social, emprego. E acredita que as medidas que vocês estão a aplicar neste momento, acredita que as medidas que estão a ser aplicadas neste momento estão a garantir essa sustentabilidade? Ou vão garantir esta sustentabilidade? Sim, vamos dividir as coisas. As medidas que nós temos em curso são medidas emergenciais dirigidas à situação atual. Portanto, tendo as pessoas em estado de emergência, serviços fechados, confinamento, nós tivemos que adotar medidas excepcionais de rendimento e de proteção às empresas. Depois há uma segunda fase que tem a ver com o relançamento, a recuperação da economia. Daí que o orçamento retificativo vai ser um orçamento de relançamento e de recuperação da economia, ao mesmo tempo vai ser um orçamento de mitigação dos efeitos sociais. É por isso que nós já começamos, e estamos já em fase de implementação, de implementação de projetos e dar continuidade a projetos que geram emprego e que têm um impacto no desenvolvimento local, como a retoma novamente dos projetos
relacionados com a requalificação urbana, requalificação ambiental, desencravamento de localidades, construção de estradas, geram emprego, criam economia local. E a retoma destes projetos está sobre a mesa e deverão arrancar brevemente já nas ilhas onde o estado de emergência foi levantado. Depois temos o programa de mitigação da seca e uma ano agrícola que não desapareceu com esta pandemia. Vamos continuar a fazer os investimentos, tendo em conta o mundo rural, que é duplamente atingido, quer pela seca que nós acumulamos durante os últimos 3 anos, quer pela pandemia. O setor das pescas vai merecer uma atenção especial, porque é um setor que pode complementar rendimento. Toda a política e medidas e projetos no setor da inclusão social e na inclusão produtiva vão ser reforçados e vamos procurar os equilíbrios entre aquilo que a retoma económica vai produzir, estando fortemente atingidas o funcionamento das empresas, e aquilo que o investimento público vai ter que complementar e fazer com que possa criar condições de rendimento às famílias enquanto o crescimento económico não for novamente retomado a níveis que nós estávamos já habituados e que infelizmente caiu de uma forma brusca. Muito bem, uma última pergunta da minha parte, Sr. Primeiro-Ministro. A oposição tem criticado que o Orçamento Geral do Estado para 2020 houve uma redução no setor da saúde. Com esta pandemia, com o orçamento retificativo, o setor da saúde vai receber mais injeção de capital ou qual é a informação que nos pode dar? Marco, não há dúvida que o setor de saúde ganha uma relevância muito grande. Não só a saúde, como a segurança global, a segurança sanitária. Nós vamos ter que, e todos os países vão fazer, e em Cabo Verde também, ter um olhar muito diferente relativamente às questões de saúde, em termos de investimentos, em termos de eficiência, em termos de cobertura, e é por isso que ganha cada vez mais pertinência o nosso projeto de um hospital de referência na praia para servir o resto do país. Ganha cada vez mais pertinência a continuação do projeto de melhoria da capacidade de diagnóstico em saúde para equipar os 30 centros de saúde, os hospitais regionais e os hospitais centrais, e uma atenção muito especial a tudo que são normas que têm a ver com questões de segurança sanitária. As pessoas têm que chegar a Cabo Verde, e os cabo-verdianos que vivem, nós todos, com um sentimento muito mais apurado da prevenção, mas também de respostas a nível de saúde. E apostas muito fortes na qualificação dos profissionais de saúde. E termino esta parte aqui dizendo que questões relacionadas com a saúde vão estar na primeira das primeiras prioridades para os próximos tempos, a começar pelo orçamento retificativo. Muito bem, agradeço ao Primeiro-Ministro nesta conversa, a partir do seu gabinete aqui no Palácio da Várzea, o Ulisses Correia Silva, que ontem esteve no Parlamento, juntamente com o Governo e os deputados, para aprovar este estado de emergência que vai vigorar até o dia 14 nas ilhas de Boa Vista e de Santiago.